e serás profeta para a geração que está no cativeiro. Quem acredita aqui no meio de nós, nesta noite de quarta-feira, e que Deus vai agir e vai manifestar a sua glória no cativeiro. Quantos acreditam que Deus ainda liberta, levanta a pessoa mais alta, que o Senhor batiza não tem o Espírito Santo e levanta para ser pregador na casa dele? Quantos acreditam? Solta teu grito de glória, abre a boca da glória, manda a glória para o céu, enquanto Deus te abençoa, tu adora, adora, adora. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus vai fazer maravilhas aqui. Deus disse que darei sinais no meio dos cativos, Ezequiel. Ezequiel estava sentindo tanta dor do cativeiro, porque ele não foi na mesma posição de Daniel, entenda? Ezequiel era príncipe de Judá. A Bíblia diz que ele estava entre os príncipes, mas ele não foi contado como príncipe, como Daniel foi e os seus 3 amigos. Ele foi para onde estavam os escravos, amassando capim com barro, para edificar a Babilônia, nas margens do rio Quebar. Mas o capítulo 1, ele diz: eu caí com o rosto em terra, versículo 2 do capítulo 1. Mas eu tive visões do céu. É o chamado de Deus para Ezequiel ser profeta. Era sacerdote. Deus disse: vai ser profeta. Eu não estou precisando de sacerdote. O sacerdócio está caído. Jeremias já profetizou em Lamentações capítulo 5 que a coroa na cabeça de vocês caiu. Agora só resta o tempo, o cumprimento do cativeiro, para que eu possa retornar, para que eu possa usar alguém no cativeiro ou fora do cativeiro para eu libertar o meu povo. Mas ele disse: eu vi o céu aberto, eu vi o trono como cor de âmbar. Âmbar era o ouro polido, assacalado, aquecido numa fornalha. Uma fornalha tem aproximadamente 600 graus vezes 7. Porque Nabucodonosor, quando os 3 amigos de Daniel foram para a fornalha, a Bíblia diz que ele estava com tanto ódio dos servos de Deus que mandou aquecer 7 vezes mais. E Deus fala com Ezequiel, no capítulo 46, Deus disse: eu vou salvar meu povo, e eu já preparei a nova Jerusalém. Tem salvação para nós. Deus está dizendo para nós aqui nesta noite: eu tenho salvação para tu e para a tua casa. E eu não estou aqui apenas para salvar somente a você, mas também a tua parentela. Eu não estou apenas salvando você, levantando você, escolhendo você, separando você. Eu te chamei para salvar também a tua parentela, a tua casa. Quantos acreditam e podem vir no glória comigo adorando ao Senhor? Tu e a tua casa servirá ao Senhor. Agora escute. Enquanto Jeremias profetiza a ida para o cativeiro, enquanto Zacarias tem as visões, aquelas visões pareciam que ele estava delirando, parecia um delírio do profeta Zacarias. Se tu vê o significado do nome de Zacarias no hebraico, é Jeová fortalece. Jeová está dando força. Ele colocou a visão nos olhos, na mente do profeta, na alma do profeta, para ele sentir. E ele sente que Deus está trabalhando, porque tem um homem por trás da muralha. E ele não está dentro, porque se Deus estivesse dentro, a cidade não haveria sido devastada. Ezequiel contempla Deus saindo do templo, a presença sai do templo, vai para a porta do templo. E ele diz: eu vi quando a glória do Senhor saiu do altar, porque já não tinha mais sacerdote santo diante de Deus. Os sacerdotes estavam dormindo com mulheres virgens, largando o seu casamento, a poligamia. E Deus estava desagradado, triste com aquela situação. Mas ele disse para Ezequiel: olha pela brecha. Ele olhou pela brecha, mas essa brecha só aconteceu quando a cidade havia sido invadida por Nabucodonosor.
profeta da Babilônia para Jerusalém. Ele disse: sabe por que aconteceu esse cativeiro, Ezequiel? Não sei, Senhor, não sei, meu Deus. Ele disse: olha na fresta dessa muralha. E quando o profeta olhou pelo buraco, está escrito: olhei pelo buraco da muralha de Jerusalém. As muralhas principais de frente, portão principal de Jerusalém. Deus lhe perguntou: o que é que tu vês, Ezequiel? Ele disse: eu estou vendo uma brecha dentro, um buraco dentro do outro. Aí Deus disse: vai mais profundo, entra, passa pela primeira muralha, vai na segunda. E quando ele olhou, ele viu as câmaras sacerdotais. As câmaras era o lugar onde os sacerdotes dormiam. E Deus pergunta novamente: o que é que tu está vendo? Ele disse: eu estou vendo um sacerdote, que mais? Uma moça, uma menina. E Deus disse: assim que o sacerdócio estava. Enquanto Joaquim estava reinando mal no trono, os sacerdotes estavam dormindo com nossas virgens, profanando o templo do Senhor, a casa de Deus. Eles colocavam carne nas mangas sacerdotais. Quem já leu isso aqui no livro de Ageu? No capítulo 2, versículo 7 em diante, o Senhor pergunta para os sacerdotes. E ele diz: pergunta aí, Ageu, para os sacerdotes lá na Babilônia. Ageu não foi profeta de cativeiro, foi profeta de Judá. Enquanto Judá foi para o cativeiro, ficou. Ageu significa festivo, aquele que gosta de festa. Não tem mais festa, porque caiu a coroa da nossa cabeça. Isso é sinal de vergonha. Davi disse no Salmo 51: eu estou humilhado, Senhor, porque os meus inimigos, eles me viram pecar. É verdade, eu pequei, mas eu peguei contra o Senhor e eu estou pedindo perdão. Pode tirar o que quiser de mim, só não tira até a coroa da minha cabeça. Davi disse: eu quero ficar triste, eu quero ficar amargurado, mas não retira de mim o teu Espírito Santo. Só não tira a tua presença. Alabaxandaia, equimarácia de campo, de rédea, de calamatolha. Levanta a tua mão assim para receber a presença do Deus Todo-Poderoso. Alguém pode olhar para você e não dá nada por você, mas a tua fidelidade com Deus vai te levar à vitória e à exaltação diante de todos aqueles que não acreditam que Deus é contigo, que Ele te escolheu, Ele te separou para uma grande obra. Quantos acreditam e podem dar glória para o Cordeiro que está sentado sobre o trono? Daniel disse: o Senhor é Deus de justiça, porque Daniel significa Jeová, ou Deus é o meu juiz. Ageu fica em Judá, Zacarias fica em Judá, Jeremias fica em Judá. Os 3 profetas que restaram. E Ageu disse que a glória da última casa seria maior do que a primeira. Ele disse: virá o desejado das nações. Isso aqui é para Jesus. Isso aqui é uma profecia escatológica. Virá o desejado das nações. E todos se apegarão a Ele. Até quem não acredita em Jesus lá na tua casa vai acreditar. Até quem não confia, pastor Israel, no nome do Senhor, pastor Leandro, vai passar a confiar no nome do Deus que tu serve. Vai passar a adorar o Deus que tu adora. Você crê nisso? Quem crê que Deus está trabalhando lá na tua casa, enquanto você está prestando adoração para Ele aqui, enquanto você está dando glória para Deus, está dispensando anjos lá para a tua casa para honrar a tua fé e para salvar alguém. Quantos acreditam nisso aqui? Ageu disse: e outra vez eu farei tremer as nações.
E farei tremer outra vez também céus e terra. A ele se virá o desejado das nações, e todos se apegarão a ele. Só que esta profecia em evidência, o profeta está dizendo que está prestes de Deus entrar no cativeiro e libertar o seu povo. Está se cumprindo 70 anos de promessa e de profecia. O povo está lá no cativeiro. Sabe o que Deus vai fazer? Eu falei do arrodeio de Deus aqui. Quem ouviu, diga glória a Deus. E Deus, ele confunde às vezes para expressar sua fidelidade àqueles que confiam e se atendem ao seu nome. Todo o reboliço do cativeiro, eu creio que pela visão que a Bíblia nos dá, nos direciona, havia alguém que estava sendo humilhado, vivia uma vida de humilhação. Mas essas pessoas, elas terão que ser exaltadas, porque Deus, ele precisa cumprir a sua promessa que ele fez aos seus escolhidos. Daniel reinou aproximadamente 65 anos na Babilônia, porque foi muito jovem para a Babilônia. Segundo alguns historiadores, ele pereceu ou morreu na Babilônia. Perecer quer dizer morreu. Já acabou o tempo da vida de Daniel, mas também ele morreu farto de dias e próspero. Glória a Deus. Aleluia. O profeta Ezequiel, segundo alguns historiadores, chegou ainda a voltar do cativeiro, porque era mais novo do que Daniel, segundo alguns metodologistas. Mas nesse arrodeio de Deus, o Senhor não vai usar nem Daniel nem Ezequiel para libertar o seu povo da Pérsia. Deus vai fazer um rebuliço na Pérsia. Foi no período em que Deus levanta Mardoqueu e Esther, que Deus vai confundir os inimigos. Está escrito que nós lemos aqui, versículo 22 de Ageu 2. Deus disse: eu farei tremer outra vez os céus e a terra, e farei tremer todas as nações, não só uma, todas as nações da terra. Aí Deus disse: e eu farei balançar os tronos dos reis da terra. Sabe o que é que Deus está dizendo? Quem sacode sou eu, quem coloca no trono sou eu, mas quem arranca do trono também sou eu. Quem crê nisso? Vamos sinal do céu. O Senhor usa Esther. Os irmãos sabem a história, o contexto do livro de Esther, que diz que a rainha Vasti, ela rejeita o convite de Assuero quando seu pai morre e ele assume como sucessor do trono do seu pai. Ele fica angustiado. A Bíblia diz que Assuero não queria mais olhar para a cara de Vasti, e a depôs do trono, foi deposta do trono da Pérsia, porque não aceitou o convite do banquete de 40 dias e 40 noites do rei. Ele assume o trono, ele vai dar uma festa. A rainha disse: nem eu, nem as minhas virgens no meu palácio, porque era costume dos persas. O rei morava em um palácio, a rainha também queria o seu palácio. Ela disse: escutai, Assuero, nem eu, nem as virgens do meu palácio iremos para a tua festa. Procura outra. A Bíblia diz que ele assinou um decreto e a depôs do trono. Foi deposta do trono. Perdeu o trono. Perdeu a sua liderança feminina do trono mundial, do trono imperial. E aí quem vai passar na revista é Radassa. Radassa vai passar na revista. Sabe o que significa Radassa?
significa moita de capim. Sarça do deserto, capim do deserto. Sarça é uma moita de capim. Moisés viu a sarça e disse: "Que tem essa sarça?" Eu já vi muita sarça pegar fogo, mas essa aqui ela está queimando e não consome. E quando ele olhou tanto para dentro da sarça, a Bíblia diz que o anjo do Senhor se manifestou de dentro da sarça. O próprio Deus, teofanicamente, a manifestação divina. E Deus disse: Moisés. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus dentro da sarça. A sarça representa Israel. Deus estava dizendo: eu vou fazer pegar fogo a nação de Israel. A nação mais pentecostal do mundo vai ser Israel. Por quê? Porque Deus está sobre Israel. Jesus está dizendo para Moisés: Moisés, você vai entrar no Egito e eu vou libertar o meu povo com meu braço forte e com a minha mão estendida, mas nunca te ver o meu povo não vai ficar. Então Deus está dizendo: eu vou avivar o meu povo. O inimigo vai tentar matar meu povo. Os egípcios vão tentar acabar com a promessa que eu fiz a Abraão, Isaac e Jacó, mas o meu povo será liberto e vai parar na terra de manda leite e mel. Quem crê que Deus tem vitória para a tua vida nessa noite? Quem crê que Deus está trabalhando na tua causa e vai dar estrutura para a tua vida, para você chegar no ápice da sua vitória? Você vai cantar o hino da vitória. O diabo disse: vou matar, eu vou destruir, eu vou neutralizar a promessa. Mas Deus está dizendo: vai não, quem dá a última palavra é o Rei da Glória, é o Deus do universo, quem dá a última palavra. Glória, aleluia. Quem escolheu foi Deus, não foi Satanás. O diabo é um ser submisso ao Criador, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Êxodo 3,14. Moisés disse: quando eu disser aos anciãos de Israel que o eu sou me enviou, ele não pergunta quem é eu sou. Aí Deus disse: não diga mais nada, só diga para ele que eu sou o que sou, e fora de mim não há outro. Aleluia. Sacode a mão para adorar ao Senhor, para dar glória. Aquele que manda que pode vir quem é, aquele que faz a obra. Esther passou na revista, e quando Esther passou na revista, Assuero disse: manda separar esta moça. Não sabia ele que era Deus trabalhando. Esse Assuero aqui no livro de Isaías, quem já leu o livro de Isaías? Em 66, capítulo 27, a primeira parte, e 39, a segunda, representando uma mini Bíblia. No capítulo 29, Isaías vai falar sobre juízos de Deus, sobre consertos, porque Deus não faz nada sem antes consertar. Hoje eu sou um espelho da minha família, irmãos. Por quê? Eu tenho 7 irmãs mulheres e nós fomos criados numa casa pastoral. Meu pai se desviou do evangelho como presbítero das Assembleias do Recife, mas a minha mãe nunca se desviou dos caminhos do Senhor. Nascida, criada, gerou filhos, casou, viveu 69 anos na terra e partiu do Senhor. Nunca se desviou dos caminhos de Deus. Sempre foi serva, minha mãe sempre foi serva. Minha mãe pegava mendigos e levava para dentro de casa. E mandou a minha irmã mais velha, a minha primogênita irmã, tem 65 anos hoje, e mora na Faria Lima aqui em Guarulhos. A minha irmã, ela foi forçada pela minha mãe a fazer curso de cabeleireira, porque minha mãe levava um mendigo para dentro de casa, meu pai ficava bicudo. Quando era macho, minha mãe ia no guarda-roupa do meu pai, pegava a melhor roupa, vestia o mendigo, calçava com o sapato do meu pai, botava a cinta do meu pai, botava o perfume do meu pai, o creme de rosto do meu pai, creme de pele, o hidratante do meu pai, e os despedia alimentados. Minha mãe tinha esse costume. Minha mãe evangelizava na rua de casa.
alguém passava, minha mãe chamava, dizia: você conhece Jesus? Então nós crescemos vendo isso. E acredite, o diabo sempre vai querer matar a promessa numa casa que tem fundamento. A casa que tem fundamento, Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, quem se lembra disso? Ele disse que feliz é aquele que edifica a sua casa na rocha, sim ou não? Ele fala sobre dois homens, dois edificadores, construtores. Um faz a casa na rocha e o outro edifica a sua casa na areia. Aí a Bíblia diz que veio vento, veio a tempestade, veio a chuva. Aquele que edificou a casa na rocha, veio tudo isso e a casa não caiu. Mas o que edificar a sua casa sobre a areia, ele passou pelos mesmos momentos do que o que edificou a casa na rocha. Porque veio o vento, veio a tempestade, foi ou não foi? Está escrito ou não está? Mas o vento bateu e a casa que foi edificada na areia caiu. Quer dizer, o que edificou na rocha passou os mesmos processos que o que edificar a sua casa sobre a areia. Porém, o que edificou na areia não tinha firmeza e a casa veio a cair. Agora imagine uma casa sendo inundada por uma enchente. São Paulo tem passado muito por isso, ou não? Muitas enchentes, casas totalmente submergidas debaixo d'água. Mas quem edificou sua casa na rocha, veio a tempestade, as chuvas vieram, os alagamentos também vieram, mas não encheu aquela casa porque ela foi bem edificada. Glória a Deus. O diabo vai tentar derrubar, vai tentar desestruturar, vai tentar matar, vai tentar denegrir, vai tentar caluniar, vai tentar açoitar alguém dentro da casa. Mas se está edificada na rocha, Jesus foi enfático em dizer: bem-aventurado é aquele que edificou a sua casa na rocha. Bem-aventurado é aquele que teve a visão de construir lá em cima, porque sabia que a água iria passar, sim ou não? Isso aqui Jesus está dizendo: quem vigia e ora, o diabo não entra na sua casa para derrubar. O diabo não entra na tua casa para denegrir, para desestruturar. Por quê? Porque tem alicerce e quem a construiu teve visão de onde iria construir. Amém? Então pega isso aqui para a tua vida. O diabo vai tentar matar, mas se tu está edificado na palavra, o diabo vai passar, não vai achar ninguém, não vai haver inundação, não vai haver alagamento. Por quê? Porque tem livramento na tua casa e muda a tua história, Senhor. Glória! Aleluia! Você viu Davi cantando alguns salmos? Eu quero destacar alguns aqui. Salmo 1: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do e nela medita de dia e aí diz: estes serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Isso aqui é alicerce. Salmo de número 16, verso 1, diz: Senhor, guarda-me, porque em ti eu confio. Aleluia. Salmo 23, do 1 ao 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Quer dizer, provisões. Teu celeiro nunca estará vazio, Deus diz para Davi. A tua casa nunca te faltará sucessor que assuma o trono. E se houver alguém desviado, eu vou fazer um concerto com alguém para que o trono seja exaltado. Guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. Aí ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei, convicção,
que tu estás comigo. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consola. Está dizendo, eu sou ovelha e tu és pastor. Aleluia. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. O dia de exaltação vai chegar. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi foi ungido diante dos seus irmãos. Ele cantou um salmo antecipado. Aí o historiador José diz assim, pastor Leandro, que chegando Samuel até a casa do Senhor Jessé, que era fazendeiro, vendedor de leite, de gado, de queijo, vendia bolo e fazia pães asmos para a região. Imagine a padaria do Senhor Jessé. O homem tinha uma mega empresa, tinha 3 rebanhos de ovelha, tanto que o Salmo 89 diz que Davi não estava apacentando ovelhas somente, mas ele estava apacentando ovelhas malhadas, quer dizer, doentes. Malhada na Bíblia é doente, com feridas abertas, causada por leões, por lobos, por ursos, e habitava na região de Judá. Mas Davi, em 1 Samuel 19, aí Saul diz, vem cá, me disseram aí, comandante, que tu és filho de Jessé. Ele disse, sou eu vim trazer um bolo para o senhor. Aí tirou a mochila, aí deu um bolo para ele, deu queijo para ele, levou azeite para Saul passar no rosto, por causa do sol quente, no campo de guerra, no campo de concentração, e levou pão ácido para ele. O pão representa Jesus. Davi estava dizendo, eu vim trazer um pãozinho para o senhor comer, para te fortalecer na guerra. Aleluia. Jesus disse em João 6,35, eu sou o pão da vida, e quem comer de mim nunca mais tornará a ter fome. Não acredito que a gente que aceita Jesus passa 10, 15 anos na igreja, a vitória não chegou, ele se desvia. Eu já estou há 25 anos servindo a Jesus. Eu falei, Jesus, eu estou esperando a reforma da minha casa. Já faz 10 anos de prova financeira. Fazem 14 anos que eu deixei de jogar futebol profissional. Fui profissional. Parei de jogar ponto secor. Aí eu disse para Jesus, eu ganhava dinheiro lá, Satanás me dava. E agora eu estou vivendo desse conta a gota. Jesus disse, enquanto você não crer na vitória, você vai ficar debaixo do conta a gota. Porque abriu a boca, murmurou, irmão. Você tem que estar debaixo da promessa, aguardando o dia da exaltação do Senhor. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. A ele diz, certamente convicção. A tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aí ele diz, para mostrar para Israel que eu não sou murmurador, e eu habitarei na tua casa por todos os dias da minha vida. Quantos querem glorificar o Deus e a vida aqui? Quantos querem no retorno da promessa e da providência divina para a tua vida? Escuta para eu encerrar aqui, mais 5 minutos para eu te entrego. O Senhor vai fazer um pacto com uma pessoa dentro do cativeiro. Eu encerro aqui foi a revelação de Deus. Diga comigo, Zorobabel. Diga aquele que foi semeado na Babilônia. Diga, não conhecia Judá, não conhecia Israel. Diga, não conhecia o templo. Era filho de governador, mas não conheceu a casa do governador. Diga, aquele que nasceu na Babilônia. Agora escute, eu encerro nesses 5 minutos para você entender. Esse menino Zorobabel nasceu na Babilônia, foi transportado para a Pérsia. Zorobabel, Babel do hebraico é Babilônia. Torre de Babel, torre da Babilônia. A Babilônia já existia, era a Mesopotâmia. Terra entre 4 rios, quer dizer, 4 nações dividiam o reinado, o continente da Mesopotâmia. Eram 4 continentes em um.
Pérsia, Medos ou Medas. A linguagem original é Medas, não existe Medos. Medos e Persa. São Medas, os da Média. Assíria, Síria e Babilônia. 4 nações divididas por rios. Os rios da Babilônia. Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos, quer dizer, perdemos a força. Não tinha como cantar mais. Penduramos nossas harpas no salgueiro, lembrança. Harpa é instrumento. Instrumento de quê? De louvor. Aí os babilônios disseram: canta-nos um cântico de Sião. Você acha que o inimigo estava dizendo: canta um cântico de Sião porque é tão lindo, Deus se levanta do trono? Ele não queria que Deus se levantasse do trono, porque ia bater na Babilônia. Eles disseram: canta-nos um cântico de Sião. Eu quero ver tu cantar agora na prova. Eu quero ver vocês cantarem quando as harpas de vocês estão tudo penduradas lá no salgueiro, lá nas margens do rio. Abana e Farpá, rios da Síria, da Babilônia. Eu quero ver vocês cantar no meio do cativeiro. Vocês estão pendurados. E não era livre como nós com as mãos e os pés. Eram acorrentados com cadeias. Escravo perde o direito na terra do seu inimigo. Escravo é escravo. Escravo foi feito para servir ao Senhor dos seus senhores. Nos assentamos e choramos. Porque o choro traz a lembrança do que a gente praticou. Se foi coisas boas, quem já viu aqui, quando eu perdi minha mãe, eu olhava assim no rosto da minha mãe dentro do caixão, e já não era mais o rosto, era só o corpo, né? Era só o físico, só a matéria. Mas eu olhava, não entendia nada, porque eu fui dar uma viagemzinha lá no mundo, lá me afastei dos caminhos do Senhor, me afastei dos conselhos da minha mãe. Mas quando eu olhava no rosto da minha mãe, eu lembrava das coisas boas, de tudo que a minha mãe me fez, da vida que ela deu por mim. E ela dizia: Jesus é o melhor caminho, não existe atalhos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio, porque em João 14 ele disse: eu e o Pai somos um só. O Pai está aqui em mim e eu estou no Pai. Deus disse para Zorobabel: eu te farei um anel de selar. Tu serás para mim um anel de selar. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Filho de pé, eu vou encerrar. Deus estava dizendo: é através de você que eu vou levar meu povo para dentro da terra da promessa. Mas Senhor, quem vai assinar o decreto é a Suelo. Não, quem está assinando o decreto sou eu. Porque eu estou liberando a profecia. Que eu é quem sacuda os reis do trono e quem os coloca no trono. Aleluia. A respeito, eu havia falado que Isaías profetizou no capítulo 45 para Ciro. Este Ciro é o sírio, mas o sírio que Isaías está dizendo seria o persa. Na visão ou no conhecimento de Isaías era o persa, era o Ciro. Ciro quer dizer aquele que nasceu na Síria. Ele não nasceu na Síria, ele nasceu na Pérsia. Aí Deus pega a Suelo. E quando Elias disse assim: como é que eu posso estar feliz? Disse: mas tu está com semblante caído. Porque todo crente passa por um processo de... Isso é literal, isso não é espiritual. Espiritual é o que nós vivenciamos no mundo espiritual. Mas a tua guerra também é literal. Quem te vê você passando a prova. Rapaz, aquele irmão está meio triste, aquele irmão é ou não é? Quem tem sensibilidade, tem, pastor Leandro. Rapaz, quando eu estou na minha igreja, eu digo: rapaz, aquele, eu falo para o meu pastor, aquele obreiro lá, como é o nome dele, o pastor diz: ai, fulano de tal,
presbítero tal, pastor tal, evangelista tal, cooperador tal, diácono tal. Eu digo, eu montei meio triste hoje. Rapaz, aí o pastor dá uma volta. Eu me ligo esse dia, tá passando uma luta, velho. Tinha um ombreiro, dava para ser despejado, irmão. Porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Eu digo, meu Deus, o que é que a gente faz? Aí o pastor disse, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu falei, sabe o que o senhor faz? Eu tenho um grupo no WhatsApp, irmãos, e eu estou procurando ajudar agora um pastor lá em Moçambique. Eles cultuam debaixo de uma árvore. Não tem templo, mas Deus chamou ele para ser pastor. E ele ganha milhares de ovelhas. Você vê lá, o rebanho é grande. Tem multidões lá ouvindo a palavra de Deus. Eles falam português de Portugal, né? O de Angola. Eles falam meio enrolado, mas falam, dá para entender tudo. Pastor Arthur, tem tudo. Eles falam português. Ele disse, pastor, eu estou com um propósito aqui e chegamos a um fator aqui principal, né? O fator principal que é esse, a nossa necessidade de culto. Nós cultuamos e bater os vídeos tudo lá. Depois eu vou mandar para o pastor Leão, não sei se eu já mandei para você, mas eu vou mandar, tem muitos vídeos lá. Ele filma, manda para mim. Na hora que eu mando ele filmar, ele filma lá. Esse pastor tem um filho que tem uma doença rara. Esse menino, ele nasce borbulhas no corpo dele, aí sara uma parte do corpo e agora está na cabeça, cheio de bolinha, aquelas bolhas, coágulos na cabeça. E ele diz, todos os dias manda mensagem para mim, 6 horas da manhã ele manda, porque lá já é tarde, lá já está escurecendo aqui, já é cedo. Ele diz, pastor, tu ora pelo meu filhinho, porque meu filhinho está na UTI. E nós precisamos fazer um templo de bambu. E eu tenho que enviar, irmão, meio sem força. Eu vivo de bico, sou pintor e consultor. E os bicos esse final de ano, eu tenho o joelho operado, para mim ficou. E eu correndo atrás de outras coisas aí, uma documentação minha, quando eu jogava, para ver se sai alguma coisa e eu consigo fazer alguma coisa pela obra de Deus. Mas eu mando, pego 50, 30, 20, eu mando um pix para eles lá. Ele está comprando bambu, está prestes a construir um templo de bambu. Glória a Deus. As chuvas chegaram agora em novembro, lá ele mostra lá o vídeo na chuva. Pastor Arthur, o único lugar para cultuar é debaixo da árvore e a gente não pode perder o culto. A gente tem que estar com chuva ou sol, nós temos que estar aqui embaixo da árvore. Mas já comprou bastante coisa. Ele disse que R$300 ele compra muito bambu e dá para fazer muita coisa lá. E depois eles arrumam palha e cobrem com palha com obra de índio, aonde eles vão inaugurar o templo de bambu. Amém, queridos? Coloque a mão no coração que eu quero despedir a sua vida com a bênção do Senhor. Ó soberano Deus do céu, Oh Deus, obrigado. em nome de Jesus, Senhor, Oh Deus, que nós aplicamos a nossa fé e a nossa oração a Ti agora. veio de encontro a nós. Eu quero apresentar esta igreja diante do Oh Senhor. Jesus da glória. Quero apresentar este povo zeloso, abençoado. Glorificado e exaltado é o teu nome, Honra teus filhos neste ministério, Senhor Deus. Jesus. Quando chegar a hora da exaltação dos teus servos, Aleluia, manda o testemunho para eles contarem este altar. pastor, Senhor Jesus, que tem, Senhor, Ó Senhor, abençoa o teu se povo. esforçado tanto. O teu povo precisa do teu apoio, precisa das tuas provisões divinas. Essa obra, Senhor, lá em Moçambique. Abençoa esta igreja para dar testemunho. Aleluia, Senhor. Abençoa teus servos para dar testemunho de vitória do que o Senhor fez na sua vida familiar, Tenha misericórdia, na sua vida meu Deus. financeira, na sua vida profissional. Eu lhe peço, Senhor, aleluia. Que o Senhor possa libertar a casa de cada um Aleluia. e que estes cativeiros sejam quebrados para a tua glória. Aleluia. Quantos creem na vitória, diga amém. Amém.
Quantos creem que Deus vai dar uma reviravolta na tua história? Eu creio. E na história da tua casa, diga glória a Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor Jesus? Porque o cativeiro está sendo quebrado e Deus está dando o retorno da vitória da sua vida, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Leandro. Depois eu vou jogar no plano. Se os irmãos não puderem cooperar,